Boa noite. No episódio de hoje, você vai conhecer um dos mais importantes períodos da história da humanidade e que ficou conhecido como a Guerra Fria. Com o final da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava completamente destruída e o mundo presenciou então o nascimento de duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. O avanço comunista na Europa começou com os vizinhos da Rússia e logo todo o leste europeu se alinhava com os soviéticos. Enquanto isso, os Estados Unidos, através do Plano Marshall, tentavam reconstruir o restante da Europa e o Japão, oferecendo ajuda financeira a essas nações em troca de fidelidade de seus governos. Era a resposta americana ao crescente avanço soviético. Você vai ver a divisão da Alemanha e a construção do Muro de Berlim, símbolo maior da Guerra Fria. A terrível corrida armamentista e o desenvolvimento de mísseis e artefatos militares com poder de destruição cada vez maior. A corrida espacial e o projeto Guerra nas Estrelas. O perigo de um conflito nuclear que passou a ameaçar a vida em todo o planeta e que segue presente ainda nos dias de hoje. Confira então a Cortina de Ferro e a Guerra Fria, episódio de hoje em Guerras do Século. Rede Record apresenta Guerras do Século. Durante os 45 anos que sucederam a Segunda Guerra Mundial, a Europa se dividiu em dois acampamentos armados. Ambos treinavam duro para uma guerra que nunca aconteceu. Como essa situação sobreveio tão rapidamente depois de 6 anos de um conflito global devastador? Em 1945, a maior parte da Europa, inclusive a Rússia Ocidental, estava em ruínas. O norte da África estava coberto de escombros da guerra. O Sudeste Asiático também estava devastado e sua economia arruinada. A China tinha sido terrivelmente atingida e poucas cidades japonesas escaparam à destruição do bombardeio americano. Em todas as partes havia pessoas sem casa, esfaimadas e com problemas físicos e mentais. A Guerra Mundial de 1939 a 1945 foi muito mais abrangente que sua antecessora, 25 anos antes. Dos aproximadamente 55 milhões de pessoas que perderam a vida, 2/3 eram civis. Assim, a necessidade de evitar o conflito armado entre as nações no futuro era ainda mais urgente do que fora em novembro de 1918. A Liga das Nações foi incapaz de evitar a guerra nos anos 30. O que poderia ser feito agora para evitar o que provavelmente seriam conflitos ainda mais destrutivos no futuro?
Quando o primeiro-ministro britânico Winston Churchill e o presidente americano Franklin Roosevelt tiveram um histórico encontro no Canadá em agosto de 1941, criaram a Carta do Atlântico. Nela declararam suas esperanças de paz, que garantia a todas as nações os meios para viver em segurança dentro de seus limites. A partir desse documento, nasceu a Organização das Nações Unidas. Em janeiro de 1942, nada menos que 26 nações em guerra com as potências do eixo assinaram a declaração original da ONU. Outras 21 viriam a assiná-la antes do fim da guerra. Em Dumbarton Oaks, numa casa de campo nos arredores de Washington, foi delineada a estrutura da ONU. A cidade de São Francisco, na costa oeste dos Estados Unidos, testemunhou o terceiro e último passo para a criação da Organização das Nações Unidas. Uma conferência entre 50 nações, todas em guerra com as potências do eixo, realizou-se aqui, em abril de 1945, para redigir a Carta das Nações Unidas. O projeto da paz mundial no futuro. A Conferência de São Francisco foi aberta pelo presidente Harry Truman e a carta começou a vigorar em outubro de 1945. O próprio Truman coligiu a motivação subjacente da ONU. Se não quisermos morrer juntos na guerra, precisamos aprender a viver juntos em paz. A semente da Organização das Nações Unidas teve origem em janeiro de 1942. As informações sobre as atrocidades nos territórios ocupados pelas potências do eixo conscientizaram os governos no exílio em Londres que deveria haver punições através de justiça organizada. A ideia foi abraçada pela ONU, cuja Comissão de Crimes de Guerra reuniu-se pela primeira vez em outubro de 1943. Naquele mesmo mês, a América, a Grã-Bretanha e a União Soviética comunicaram à Alemanha que os principais criminosos de guerra seriam julgados por seus crimes. A última conferência de guerra dos aliados em Potsdam, nos arredores de Berlim, em julho de 1945, ratificou a intenção de perseguir os criminosos de guerra. Os membros sobreviventes da hierarquia nazista foram levados para Nuremberg, no sul da Alemanha. Seu estádio abrigara os espetaculares comícios de antes da guerra, mas agora todos os símbolos do nazismo foram removidos. Vinte e um dos lugares tenentes de Hitler seriam julgados por um tribunal militar internacional por crimes contra a paz, pela agressividade da guerra, por crimes contra a humanidade, de modo a abranger as atrocidades contra civis, e por crimes de guerra, pela violação das leis de guerra. O julgamento teve início em novembro de 1945, prolongando-se por 11 meses. Três dos réus foram absolvidos, mas 10 deles levantaram-se no final do julgamento para ouvir as palavras: "Este tribunal os condena à morte por enforcamento." Um dos que escapou do laço do carrasco foi Hermann Göring, uma vez substituto de Hitler e comandante em chefe da Luftwaffe. Enquanto aguardava a execução, engoliu uma cápsula de cianureto que lhe chegou às mãos clandestinamente. A candeia de Spandau, em Berlim, era o destino dos outros réus. Aqui eram vigiados por tropas das potências vencedoras. A pena mais longa foi a de Rudolf Hess, substituto de Hitler, até sua ida para a Escócia em maio de 1941, em uma bizarra tentativa de negociar termos de paz com a Grã-Bretanha. Nunca deixou Spandau, morrendo em 1987 em circunstâncias consideradas misteriosas. Além disso, cada nação realizou seus julgamentos por crimes de guerra. Em muitos casos, os acusados foram sentenciados à morte. Alguns dos guardiões do campo de concentração de Belsen, homens ou mulheres,
e Fritz Kramer, seu comandante, foram enforcados pelos britânicos. As nações submetidas à ocupação alemã também impuseram represálias aos traidores e aos colaboradores. A Noruega julgou e executou Vidkun Quisling, o homem que incentivou os alemães a invadir seu país em 1940. A França julgou e prendeu o antes-herói nacional, o Marechal Henri Pétain, que liderou o governo de Vichy depois da derrota da França em 1940. No outro lado do mundo, no Japão, estabeleceu-se um sistema similar de julgamentos por crimes de guerra. O general Hideki Tojo, que como primeiro-ministro conduziu o país à guerra, tentou o suicídio antes de ser julgado. Foi salvo e ocupou o banco dos réus, acusado de crimes contra a paz. Foi condenado e enforcado, não antes de um incidente bizarro no tribunal. Outro condenado à pena de morte foi o Tigre da Malásia, general Tomoyuki Yamashita, pelos crimes cometidos no comando das Filipinas, quando da vitória americana em 1944. Os tribunais para os crimes cometidos durante a guerra continuam até hoje, especialmente em Israel, onde ainda é forte o desejo de punir os envolvidos no Holocausto. Adolf Eichmann foi sentenciado à morte em 1961. Klaus Barbie foi condenado à prisão perpétua na França mais de 25 anos depois. Durante as investigações dos crimes de guerra na Europa, ficou claro que os russos não desejavam revelar detalhes sobre os prisioneiros do eixo. Esse era apenas um dos indícios da deterioração das relações entre eles e os aliados ocidentais. Na verdade, os encontros imediatamente posteriores à guerra entre as potências que ocupariam a Alemanha mostraram que a cooperação russa era cada vez menor. Um dos primeiros a compreender a crescente gravidade da situação na Europa pós-guerra foi o líder britânico da guerra, Winston Churchill, que no início de 1946 foi aos Estados Unidos para realizar conferências. Em um discurso para muitos estudantes em Fulton, Missouri, em 5 de março, afirmou: de Stettin, no Báltico, até Trieste, no Adriático, uma cortina de ferro desceu através do continente. Atrás dessa linha, rapidamente, cortina de ferro incorporou-se ao vocabulário inglês. Os aliados ocidentais logo compreenderam que a Alemanha precisava se reerguer, que implicava no funcionamento da indústria. Um exemplo perfeito foi a ressurreição da fábrica Volkswagen, criada por Hitler para produzir carros populares. O Fusca, como ficou conhecido, provou ser um dos carros mais populares nos últimos 50 anos e ainda está nas ruas até hoje. Os russos, por outro lado, dilapidaram sua zona na Alemanha até quase a exaustão. O pior sucedeu em junho de 1946, quando forçaram os aliados ocidentais a impedir o acesso dos alemães de sua zona ao ocidente. O resultado foi a fronteira alemã interna, uma cerca que dividiu a Alemanha em duas. Isso contrariava os acordos entre aliados durante a guerra, ou seja, que a Alemanha seria tratada como um só país. Nessa ocasião, o contingente militar ocidental retornava para casa, onde seria desmobilizado. Os que permaneciam na Alemanha eram considerados simples força policial de apoio aos governos militares das zonas. Havia, contudo, poucos indícios de que a União Soviética adotava medidas significativas de redução da vasta máquina militar usada na guerra. Além disso, havia sinais de uma política soviética para disseminar o comunismo na Europa.
A Grécia já havia sido vítima de uma amarga guerra civil, quando grupos de resistência comunista tentaram depor o governo, imediatamente após a retirada alemã em fins de 1944. As forças britânicas tiveram que se organizar rapidamente depois da luta na Itália para ajudar a reprimir os rebeldes. Na capital, Atenas, o combate foi particularmente violento. Finalmente, em janeiro de 1945, ajustou-se um cessar-fogo, mas as tropas britânicas permaneceram no país a pedido do governo grego. Em 1946, as guerrilhas comunistas no norte da Grécia se fizeram sentir novamente, deflagrando-se uma segunda guerra civil. A Grécia queixava-se à Organização das Nações Unidas que as guerrilhas recebiam auxílio da Bulgária, da Albânia e da Iugoslávia. Todas tinham governos comunistas. A ONU finalmente interveio em favor da Grécia. Também na Turquia havia inquietação fomentada pelos comunistas, e suas pobres forças armadas não eram capazes de resistir às violentas incursões da União Soviética através da fronteira comum. Dia. Havia ainda o problema espinhoso de Trieste, que a Iugoslávia reclamara da Itália no final da guerra. O perigo de conflito entre iugoslavos e aliados ocidentais foi evitado graças ao estabelecimento do território livre de Trieste, defendido por tropas americanas, britânicas e iugoslavas. As nações do leste europeu, todas libertadas pela Rússia, não podiam realizar eleições democráticas verdadeiras durante os primeiros 2 anos de paz. O resultado foi que governos comunistas assumiram o poder na Albânia, Polônia, Hungria, Romênia e Bulgária. Em março de 1947, o presidente Truman, em discurso ao Congresso americano, anunciou uma nova política para a crítica situação. Os Estados Unidos dariam apoio econômico e militar a qualquer nação ameaçada por outro país. Os primeiros beneficiários seriam a Grécia e a Turquia. A doutrina Truman foi a pedra fundamental da política externa americana nos 20 anos ou mais que se seguiram. Mas a Europa Ocidental ainda lutava para reparar os danos de 1939 a 1945, físicos e econômicos. Aos olhos americanos, isso a tornava vulnerável à disseminação do comunismo. Consequentemente, em junho de 1947, o general George C. Marshall, chefe do Estado-Maior americano na guerra e então secretário de Estado, anunciou que os Estados Unidos estavam preparados para oferecer auxílio econômico para a Europa se reerguer. O Plano Marshall, como foi chamado, foi vorazmente agarrado pelos países do leste europeu. Esses países, em especial a Tchecoslováquia, ainda sob o governo democrático do presidente Eduard Benes, queriam tirar partido do Plano Marshall. Stalin, contudo, proibiu-lhes a participação e, em setembro de 1947, anunciou sua alternativa para o Plano Marshall, o Cominform. Porém, os dias da Tchecoslováquia Democrática estavam contados.
Em fevereiro de 1948, os comunistas que tinham pequena participação no governo de coalizão confiscaram o poder, prendendo políticos de outras facções. O clímax foi em março, quando o ministro do Exterior, Jan Masaryk, filho do primeiro presidente da Tchecoslováquia, preparado para cooperar com o novo governo, encontrou a morte ao cair de um terraço. Os comunistas deram-lhe um funeral de gala, porque tinha muito apoio popular. Mas havia grande suspeita de que o tinham assassinado. O presidente Beneš continuou no poder até junho, quando a antipatia pelos comunistas e sua saúde levaram-no à renúncia. Com sua saída, o domínio de Stalin no leste europeu era completo. Stalin então voltou-se para Berlim, onde, segundo a declaração de junho de 1945, os americanos, britânicos e franceses tinham zonas de ocupação na parte ocidental da cidade. Isso refletia a aceitação dos aliados de que a Alemanha deveria ser tratada como um todo e que, finalmente, sua capital deveria ser restituída. Em 24 de junho de 1948, os russos inadvertidamente bloquearam todas as rodovias, ferrovias e hidrovias das zonas dos aliados na Alemanha Oriental para Berlim. Isso significava não só que Berlim Ocidental estava isolada do mundo exterior, mas também que seus habitantes passariam fome. As solicitações dos aliados ocidentais para que os russos reabrissem as vias de acesso foram rejeitadas, mas as forças militares do Ocidente estavam muito debilitadas para lutar. No entanto, os aliados ocidentais não foram expulsos de Berlim. Assim, resolveram manter suas zonas na cidade, abastecida totalmente por via aérea. Dessa forma, teve início a Ponte Aérea de Berlim, um dos maiores desafios enfrentados pela Força Aérea que o mundo jamais conheceu. Durante quase 11 meses, a Força Aérea Americana e a RAF voaram ininterruptamente para os aeroportos de Gatow e Tempelhof, em Berlim, que se tornaram os mais movimentados do mundo. Os aviões transportavam de tudo: alimentos, sabão e suprimentos médicos, combustível líquido e, especialmente durante o inverno, carvão. Os aviões que saíam de Berlim levavam os doentes para serem tratados na Alemanha Ocidental. Assim, as pessoas de Berlim Oriental sobreviveram, ainda que obrigadas a derrubar a maioria das árvores para usá-las como combustível. Finalmente, em 5 de maio de 1949, os russos, que não acreditavam que a ponte aérea se mantivesse, capitularam e reabriram a comunicação terrestre da cidade. Os berlinenses ocidentais podiam respirar novamente, mas mesmo antes da ponte aérea de Berlim, o Ocidente demonstrava maior solidariedade. Em março de 1948, as nações da Europa Ocidental estabeleceram uma aliança política, econômica e militar através do Tratado de Bruxelas. 6 meses depois, se estabeleceu a Organização de Defesa da Europa Ocidental, sob o comando do Marechal de Campo Montgomery, famoso comandante britânico na guerra. Também a América se rearmava, ou pelo menos tentava. No início de 1948, as forças terrestres, inclusive os fuzileiros navais, estavam reduzidas a pouco mais de 600 mil homens. Truman queria o quádruplo, mas o Congresso só concordava com um recrutamento limitado, que aportaria 300 mil homens nos 2 anos seguintes. Na verdade, a maioria dos americanos acreditava que havia outras maneiras de garantir a segurança do Ocidente. Uma delas era a Força Aérea, especialmente os novos bombardeiros, como os imponentes B-36. Outra era a bomba atômica, que só os americanos possuíam no final de 1948.
e que demonstrou seu terrível poder de aniquilação em agosto de 1945 contra o Japão. Não causava apenas danos materiais, mas também queimaduras e a doença da radiação, que os habitantes de Hiroshima e Nagasaki sofreriam durante os anos vindouros. Mas era importante que os Estados Unidos estivessem militarmente ligados à defesa da Europa Ocidental. Por isso, instituiu-se uma nova organização de defesa em abril de 1949. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, cujos 12 signatários iniciais eram os Estados Unidos, o Canadá e os países da Europa Ocidental, inclusive Noruega, Dinamarca, Islândia, Itália e Portugal. A reação inicial dos soviéticos à OTAN foi hostil. Desde a assinatura do tratado, houve uma ligeira descontração das relações Oriente-Ocidente, refletida no término do bloqueio de Berlim e na retirada do apoio externo aos comunistas gregos. Enquanto isso, no período de pós-guerra imediato, os americanos continuaram a desenvolver a arma nuclear, realizando vários testes no Oceano Pacífico. Partilharam seus conhecimentos com os britânicos e franceses, que também começaram a desenvolver essas armas. O poder explosivo dos testes aumentou. 5, 4, 3, 2, 1, fire! Em 29 de agosto de 1949, contudo, os russos realizaram um teste bem-sucedido com a bomba atômica. Isso significou que a Guerra Fria assumia uma nova e assustadora dimensão. Muita ação no Cine Aventura. Eles conseguiram desenvolver a bomba atômica com muita rapidez depois de 1945, porque pessoas envolvidas no programa americano de armas nucleares passaram informações secretas, acreditando em parte que o mundo seria mais estável se ambos os lados tivessem a bomba. Os espiões como os americanos Rosenbergs, Englishman e o dissidente Kim Philby e o comerciante Greville Wayne, visto aqui em seu julgamento em Moscou, tornaram-se parte importante da Guerra Fria. Nos anos 70, o intercâmbio de espiões capturados ocorria regularmente em Berlim. Mas havia outros métodos de espionagem, inclusive os aviões como o U-2 americano, que usava câmeras especiais para fotografar instalações militares. Em 1957, os russos lançaram o primeiro satélite no espaço e, nos anos 70, os satélites substituíram a espionagem aérea. A propaganda das experiências no leste europeu destinavam-se à divulgação dos propósitos capitalistas quanto ao bloco comunista. Nos Estados Unidos, o senador Joseph McCarthy levou a nação à histeria no início dos anos 50, com acusações de infiltração comunista em todos os níveis sociais. Nem mesmo Hollywood foi poupada, forçando nomes respeitáveis como Charlie Chaplin a deixar o país. As ondas aéreas eram utilizadas para disseminar as versões de cada um dos lados sobre os acontecimentos do dia. A Rádio Moscou e a Voz da América disputavam uma influência sobre a opinião mundial entre si, enquanto monitoravam estações de rádio para identificar o significado oculto das propagandas. Enquanto isso, nascia uma nova geração de armas nucleares. Em 1º de novembro de 1952, os Estados Unidos detonaram uma bomba de hidrogênio no atol de Eniwetok, no Pacífico.
Seu poder de destruição era muitas vezes maior que o das bombas usadas contra o Japão em 1945. Mas o poder militar convencional não foi esquecido e as forças soviéticas continuavam potentes no leste europeu. Assim, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, envidou esforços combinados em 1952 para se fortalecer militarmente, em especial na Alemanha Ocidental, que então era a mais ameaçada. Ao contrário da Alemanha Oriental, a economia recuperava-se rapidamente e logo viria a ser uma das mais fortes da Europa. Em 1953, morre Joseph Stalin, ditador da Rússia durante quase 30 anos. Muitos russos ficaram arrasados. Stalin foi sucedido por Nikita Khrushchev, mas as esperanças de melhores relações do Ocidente foram destruídas por sua recusa em apoiar a Alemanha reunida. Khrushchev temia que isso ameaçasse a União Soviética, como em 1941. Em 1954, Khrushchev proclamou a Alemanha Oriental um Estado independente. O veterano comunista Walter Ulbricht tornou-se o líder da República Democrática Alemã. No ano seguinte, a Alemanha Ocidental também obteve independência total, sob o comando do chanceler Konrad Adenauer, tomando o nome de República Federativa da Alemanha e tornando-se membro da OTAN. As tropas alemãs uniram-se aos aliados da OTAN na defesa de sua nova república, enquanto Moscou retaliava, criando o Pacto de Varsóvia com todos os estados comunistas, exceto um. Em 1948, o presidente Tito da Iugoslávia cortou relações com a União Soviética para impedir a interferência excessiva nos negócios do país. Mantinha as forças armadas vigorosas para defender a integridade da Iugoslávia. As relações com a União Soviética melhoraram depois da morte de Stalin, mas Tito manteve sua política de não alinhamento. Mesmo assim, a criação do Pacto de Varsóvia formalizou dois campos armados na Europa, com a OTAN reforçada pela inclusão da Alemanha Ocidental, da Turquia e da Grécia em 1952. A fronteira alemã interna, que consistia de cercas de arame farpado, campos minados e torres de vigia, era o principal símbolo da Europa dividida. Porém, nas nações satélite do leste europeu, nem todos estavam contentes com a mão de ferro de Moscou. Na Hungria, as coisas chegaram ao auge em 1956. Em 22 de outubro, a capital, Budapeste, testemunhou um levante armado contra o governo stalinista. Teve sucesso e uma nova administração assumiu o poder sob a bandeira do comunismo com uma face humana. Mas em julho de 1956, o presidente Nasser, do Egito, nacionalizou o Canal de Suez. Os franceses e britânicos, proprietários tradicionais, reuniram uma força-tarefa e desembarcaram no extremo norte no início de novembro. Tirando partido dessa crise, Moscou enviou seus tanques para a Hungria em 1º de novembro. Rapidamente eliminaram o movimento libertacionista. Muitos húngaros abandonaram o leste e os esforços para levantar a questão na Organização das Nações Unidas se fundamentaram no uso do veto da União Soviética. Mas, independente de Suez, o Ocidente pouco podia fazer em vista de sua inferioridade convencional. A política militar da OTAN baseava-se firmemente na resposta nuclear à agressão soviética. Será que a situação da Hungria, em novembro de 1956, valia o risco de uma guerra nuclear? Os aviões ainda eram o principal meio de lançamento de armas nucleares. As aeronaves típicas dos anos 50 eram o B-52 americano e os bombardeiros V britânicos Vulcan e Victor.
Suas contrapartidas russas eram os Tupolev Tu-20. Ambos os lados desenvolviam foguetes de longo alcance, em grande parte graças à perícia dos cientistas alemães no tempo da guerra, que desenvolveram o foguete de voo livre V-1. Na verdade, seu líder, Werner von Braun, visto aqui, trabalhava para os americanos. Também surgiram armas nucleares de campo de batalha ou táticas. Eram foguetes de curto alcance ou conchas nucleares lançados com armas convencionais. As forças terrestres da OTAN na Alemanha reconheceram a necessidade de mais veículos blindados que oferecessem certo grau de proteção contra o sopro de descarga da artilharia nuclear e que possibilitassem a rápida concentração das tropas para enfrentar as investidas do Pacto de Varsóvia. Os russos também baseavam-se principalmente nos tanques e outros veículos blindados. Aplicaram muitas táticas da Blitzkrieg desenvolvidas entre 1942 e 1945. Na verdade, o objetivo era atingir o Canal da Mancha em apenas 10 dias, depois de cruzar a fronteira alemã interna. Inicialmente viam nas armas nucleares um complemento útil a essa estratégia. No final dos anos 50, contudo, com a proliferação das armas nucleares em ambos os lados, os russos decidiram iniciar um ataque nuclear e, a seguir, simplesmente usar as forças convencionais para a exploração. Chico Pinheiro comanda o Jornal da Record, a mais completa. Cuba foi o palco da primeira e mais grave crise nuclear da Guerra Fria. Em 1959, as guerrilhas comunistas haviam deposto o governo. Foram liderados por Fidel Castro. 2 anos depois, a América, horrorizada com um regime comunista em seu quintal, apoiava os refugiados interessados em derrubar Fidel. O resultado foi uma desastrosa tentativa de desembarcar uma força de exilados na Baía dos Porcos, em Cuba. Moscou ajudava cada vez mais o regime de Fidel Castro, principalmente com armamentos. No outono de 1962, Khrushchev decidiu estabelecer uma base nuclear em Cuba, mas a inteligência americana tomou conhecimento do fato. O presidente americano John F. Kennedy emitiu um ultimato. Apelo ao dirigente Khrushchev que detenha e elimine essa afronta clandestina, irresponsável e ameaçadora à paz. O mundo inteiro prendeu a respiração, temendo que a guerra nuclear fosse iminente. Mas Khrushchev recuou rapidamente, retirando os mísseis, pois sabia que o arsenal nuclear americano era ainda muito superior ao seu. Cuba serviu para desmascarar a política de Khrushchev, declarada em 1960, de coexistência pacífica com o Ocidente. Outro evento em Berlim teve o mesmo efeito. Em 13 de agosto de 1961, os berlinenses testemunharam os guardas da fronteira da Alemanha Oriental construindo um muro ao longo dos limites com Berlim Ocidental. O livre acesso entre Ocidente e Oriente, que há muito sobrevivia às tensões da Guerra Fria, já não era mais possível. Muitos berlinenses orientais usavam-no para fugir para o Ocidente. Alguns seguiram tentando e conseguiram, mas muitos outros foram abatidos pelos guardas da fronteira. O Muro de Berlim substituiu a fronteira alemã interna como principal símbolo de uma Europa dividida, com a iluminada e frenética Berlim capitalista de um lado e a sombria Berlim comunista do outro. Os líderes das duas superpotências reconheceram o fato. Khrushchev visitou o muro em janeiro de 1963 e Kennedy em junho. Today, in the world of freedom, the proudest boast is, Ich bin ein Berliner. Em pouco mais de um ano, ambos já não participavam do cenário mundial. O presidente Kennedy foi assassinado em 22 de novembro de 1963 em visita a Dallas, Texas.
Khrushchev foi deposto por Alexei Kosygin e por Leonid Brezhnev em outubro de 1964. A atenção dos americanos voltava-se cada vez mais para o que viria a ser a longa agonia do Vietnã. Teve início uma nova doutrina soviética que foi posta em prática em 1968. No início desse ano, na Tchecoslováquia, Alexander Dubček forçou o premier stalinista a renunciar e tomou as rédeas do poder, prenunciando o que ficou conhecido como a Primavera de Praga, uma súbita liberalização do país. Essa nova política foi selada na Carta de 1968, assinada por muitos tchecos. O regime liberal não era do agrado de Moscou e o Pacto de Varsóvia realizou manobras nas fronteiras tchecas. O primeiro-ministro soviético Kosygin visitou Praga, mas os tchecos se recusaram a deter o programa democrático. Temeroso que essa liberalização se disseminasse para outros estados do leste europeu, o premier soviético Brezhnev enviou em agosto tropas soviéticas, alemãs orientais, polonesas, búlgaras e húngaras para a Tchecoslováquia. Ao contrário de Budapeste em 1956, não havia resistência militar e Dubček foi deposto com rapidez. Assim evoluiu a doutrina de Brezhnev, de que uma ameaça a um membro do Pacto de Varsóvia era uma ameaça a todo ele. Novamente, o Ocidente nada fez. Como em 1956, estava às voltas com uma onda de agitação estudantil que assolava todos os países. Porém, no final dos anos 60, a política nuclear de ambos os lados já não era de destruição mútua garantida, ou MAD. A OTAN expandiu a doutrina de resposta flexível. Isso significava que, em vez de apertar o botão nuclear assim que as forças do Pacto de Varsóvia atacassem a Europa Ocidental, a resposta da OTAN seria gradativa. Se os oponentes não dessem atenção, fortaleceria gradualmente a resposta até atravessar a fronteira nuclear. Isso significava que as forças convencionais tinham um papel mais significativo do que até então. Foram auxiliados pela introdução de armas guiadas antitanque, como este SS-11 francês, o que significou que mais tanques podiam ficar na reserva para conter as ofensivas do Pacto de Varsóvia. Mas os russos também revisavam suas ideias quanto à primazia das armas nucleares no campo de batalha europeu. Além disso, observando a crescente sofisticação do arsenal da OTAN, produziam seus mísseis antitanque e helicópteros de ataque, assim como tanques mais potentes. Os russos voltaram-se outra vez para o conceito tradicional da ofensiva veloz. Se fosse rápida o suficiente, poderia, em conjunto com forças especiais, destruir as armas nucleares táticas da OTAN antes que fossem usadas, e assim venceria uma guerra sem que ela se tornasse nuclear. Para tanto, desenvolveram o conceito de grupo de manobra operacional. Era uma força de todas as armas, apoiada por helicópteros de ataque, que penetraria nas defesas da OTAN, na dianteira do principal corpo de ataque, destruindo o comando e o controle, e ganhando terreno-chave. Porém, enquanto ambos os lados tentavam protelar o uso das armas nucleares táticas no campo de batalha, o arco das estratégias nucleares continuava a fazer sombra sobre a Europa e a América do Norte. O principal meio de lançamento ainda era o avião e o míssil de superfície a superfície.
mas surgia um terceiro, o submarino nuclear balístico. Assim formava-se a tríade da estratégia nuclear. Baseava-se na teoria de que era impossível atingir todos os meios de lançamento simultaneamente, preservando assim o que se chamou segunda capacidade de ataque. Nos anos 70, porém, ambos os lados começavam a reconhecer que possuíam muito mais armas nucleares do que precisavam. A competição nuclear não só gerava tensões, como sua manutenção era cada vez mais dispendiosa. Assim tiveram início as chamadas Conferências SALT sobre a limitação das armas estratégicas, que perduraram por toda a década de 70. Brezhnev e o presidente americano Jimmy Carter atingiram um certo acordo. Os anos 70 também viram outro passo soviético para aumentar seu poder militar. Os blocos ocidental e oriental dedicaram-se a criar esferas de influência no terceiro mundo. O Ocidente tinha uma grande vantagem, ou seja, seu poder naval, especialmente o da Marinha Americana. A Marinha Russa, em virtude do acesso limitado aos oceanos, sempre foi a pior das forças armadas. Mas, sob a liderança do almirante Sergei Gorshkov, a Marinha Vermelha empreendeu um sólido programa de expansão. Surgiram muitos navios de superfície modernos, que logo foram vistos em todos os oceanos do mundo. Ambos os lados vendiam armas para os países do terceiro mundo em uma tentativa de ampliar sua influência. Os conflitos, como as guerras no Oriente Médio, possibilitaram que essas armas fossem testadas no campo de batalha. Outro modo de ampliar a influência eram as guerras por procuração. Assim, Moscou apoiava o envio de grande quantidade de tropas cubanas para Angola nos anos 70 para eliminar a presença colonial portuguesa e estabelecer um regime marxista. Em meados da década de 70, contudo, o apetite americano pelo terceiro mundo diminuiu, em vista da cáustica experiência no Vietnã. A determinação de não se envolver em outras aventuras desastrosas no estrangeiro resultou na desaceleração dos gastos com armamentos. Em 1979, houve o sequestro da equipe da embaixada americana em Teherã, capital do Irã, pelos adeptos do novo regime fundamentalista islâmico. O fracasso do resgate intensificou a falta de confiança americana. Outro golpe foi a súbita invasão soviética do Afeganistão no final de 1979 e o reconhecimento da impotência ocidental contra ela. Mas no fim dos anos 70, dois novos líderes ocidentais assumiram o poder: o presidente Ronald Reagan e o primeiro-ministro britânico Margaret Thatcher. Conscientes dos últimos avanços soviéticos, especialmente em novas armas nucleares ostentosas, empreenderam a modernização das armas, para, uma vez mais, alcançar a superioridade nuclear em todos os níveis. Foram desenvolvidas novas e espetaculares armas nucleares: o míssil Cruise, de voo baixo, e o foguete Pershing II. Reagan também começou a desenvolver o sistema Star Wars, com mísseis balísticos antinucleares altamente sofisticados. Reagan e Thatcher mostraram-se prontos para usar a força. Em 1982, os britânicos enviaram uma força-tarefa para retomar as Ilhas Falkland ou Malvinas dos argentinos, a 7.000 milhas de distância. Os americanos foram à ilha caribenha de Granada no ano seguinte. As manobras da OTAN na Alemanha, altamente divulgadas, eram outro indicador dessa nova e firme postura ocidental. Em contraste, os russos viram-se atolados no Afeganistão, que se tornava outro Vietnã. As más colheitas somaram-se às suas dificuldades.
As pressões sobre a economia aumentaram quando a União Soviética empenhou-se para se equiparar à tecnologia armamentista ocidental. Brezhnev morreu em 1982. O novo premier Yuri Andropov morreu 2 anos depois e seu sucessor 1 ano depois. Mikhail Gorbachev, homem muito mais jovem, tomou a dianteira. Gorbachev sabia que as pressões sobre a economia soviética e a crescente inquietação no leste europeu significavam que o bloco oriental não mais podia manter a disputa armamentista. Em uma série de conferências de cúpula com Reagan, Gorbachev fez acordos de importantes reduções nos armamentos, fossem nucleares ou não. Também introduziu uma nova política de glasnost, ou seja, maior abertura no governo da União Soviética, acompanhada por liberalização crescente. Gorbachev também retirou as forças soviéticas do Afeganistão. O leste europeu, contudo, não aderiu, mantendo governos comunistas de linha dura, especialmente na Alemanha Oriental. Mas o povo estava cada vez mais ávido por reformas. E em 1989, a situação eclodiu. Na maioria dos estados do leste europeu, as forças democráticas assumiam o controle sem violência, como na ascensão de Lech Walesa, na Polônia, e de Václav Havel, na Tchecoslováquia. Mas na Romênia, a derrubada do ditador Nicolae Ceausescu foi sangrenta, em especial na capital, Bucareste. Na Alemanha Oriental, um número crescente de refugiados fluía para o lado ocidental, pela Hungria e pela Áustria. Impotente para deter o êxodo, o presidente Erich Honecker renunciou, mas os eventos também estavam além do controle de seu sucessor. Em 9 de novembro de 1989, o governo da Alemanha Oriental liberou o acesso entre Berlim Oriental e Ocidental. No dia seguinte, uma multidão se apinhava para derrubar o Muro de Berlim. Mesmo que a OTAN não declarasse o final da Guerra Fria até julho de 1990, as multidões no portão de Brandemburgo, em Berlim, sabiam que a ameaça de guerra sumia no horizonte, rejubilando-se com a perspectiva de uma nova era de paz e cooperação. A próxima década, contudo, rapidamente revelaria novas tensões e conflitos. Enfrentar o crime organizado não é trabalho para principiantes. Maré Alta, amanhã, 9h30 da noite. Próximo domingo, numa batalha sem tréguas contra os nacionalistas e seus aliados, a China, a Indochina e a Coreia estabelecem sua estratégia ofensiva e apertam o punho de ferro do comunismo oriental. Guerras do século, episódio inédito. Próximo domingo, 10h.